Hoje em dia, muitos se perguntam qual é a arma mais poderosa, a maior força sobre a face da Terra. E, em geral, todos consideram que seja o poder nuclear. Teme-se muito a bomba atómica. Entretanto, a liturgia deste domingo nos mostra uma arma mais poderosa, uma força bem maior. Isso nos atesta o fato que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, no dia em que a bomba atómica caiu sobre Hiroshima. Havia, bem próximo do epicentro onde explodiu a bomba, um convento no qual residiam 4 sacerdotes jesuítas alemães. Bem sabemos que tudo foi devastado ao redor, mas, incrivelmente, aqueles sacerdotes sobreviveram sem qualquer dano, a não ser alguns arranhões e ferimentos decorrentes de vidros que explodiram. Muitos impressionaram as equipes que atenderam ao local, mas os médicos alertaram-nos que eles iriam morrer em breve devido à radioatividade. Entretanto, 31 anos depois, ainda eram todos vivos, tinham sido submetidos a mais de 200 exames e os médicos não compreendiam porque eles não tinham nem sintoma de terem em si ou terem sofrido qualquer efeito de radioatividade. Esses jesuítas declaravam estar certo de que isso aconteceu porque naquela casa eles viviam a mensagem de Fátima, eles rezavam o rosário todos os dias. Se a bomba atómica permite a uns homens vencerem outros, esta força é mais poderosa, é a oração. O que podemos vencer com a oração? Santo Agostinho dizia que a oração é a força do homem e é a fraqueza de Deus. Santa Gertrudes dizia que Deus quer ser vencido pela nossa confiança. E São Gregório Magno comentava que de algum modo vencemos a Deus pela oração. E é isto que Jesus nos ensinará no Evangelho de hoje. Nesta liturgia do 17º domingo do tempo comum, diz-nos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Era costume os rabis ensinarem aos seus discípulos uma forma de rezar, cada um tinha a sua, mas Nosso Senhor, atendendo a este pedido, vai dar a oração por excelência, o Pai Nosso. É de notar que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não precisava de rezar, entretanto, enquanto homem, ele quis fazê-lo, e entre outros motivos, ele deu-nos assim um exemplo, como nós também devemos dar, de ser dedicados à oração. Este discípulo, ao pedir para que Jesus lhe ensinasse a rezar, já fez uma oração e foi atendido. Nosso Senhor ensina o Pai Nosso, do qual São Lucas nos dá uma versão abreviada, apenas de notar as duas primeiras palavras Pai Nosso. Já nos trazem imensos ensinamentos. Pai, quem teria coragem de invocar a Deus como Pai com esta confiança, se não fosse Nosso Senhor a nos ensinar? No Antigo Testamento, o Criador era sobretudo invocado enquanto Senhor, mas de facto, nós, tendo recebido a graça pelo batismo, a graça santificante, participamos da vida de Deus, somos seus filhos, devemos invocá-lo como Pai. Nossas orações devem brotar de uma confiança filial, íntima e reverente. Segunda palavra, nosso, o Pai é nosso, pois quando eu rezo não devo rezar apenas por mim. Deus move-se a atender quando um filho pede pelo outro, assim como um pai ou uma mãe se sente muito agradado quando o filho mais novo ou mais velho se preocupa com os demais. O Pai Nosso é um verdadeiro tratado da oração, cujo comentário não se pode fazer por completo nestas breves palavras, mas valeria muito a pena nós fazermos um curso sobre o Pai Nosso. Para compreendermos bem a sua dimensão, basta recordar que Santo Agostinho dizia que todas as orações legítimas que alguém possa fazer estão de alguma forma presentes nas palavras do Pai Nosso. São Tomás de Aquino, no seu comentário ao Pai Nosso, mostra que a oração é a elevação da mente a Deus e que tem exatamente 5 características que notamos no Pai Nosso e que devem estar presentes em todas as orações. A primeira é a confiança, porque a oração é feita pelo próprio Cristo como advogado junto do Pai. A segunda é que a oração deve ser reta, porque há de pedir bens que sejam convenientes, uma vez que São Tiago diz: pedis e não recebes porque pediste mal. Devemos pedir coisas que importam, coisas que levam à eternidade. A oração deve ser ordenada como ao Pai Nosso, porque primeiro se pedem os bens espirituais e depois os materiais.
mas que também se solicitam porque são necessários, como o pão nosso de cada dia. A oração deve ser devota, porque quando o invocamos como Pai, devemos fazê-lo com amor e espírito de súplica. E deve ser humilde, porque quem reza não confia nas suas próprias forças, mas tudo espera do poder divino. E muitas vezes, quando nós rezamos, visamos sobretudo obter algo. É evidente, Jesus neste Evangelho ensina-nos a fazê-lo e garante-nos que pedindo receberemos, como ele diz, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Ele dá esta parábola de um amigo que, tendo um outro companheiro que chega da viagem durante a noite, bate à porta de um terceiro pedindo o pão, e Jesus diz que será aberta essa porta pela insistência. Evidentemente que o Pai, diz Jesus, dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então a oração tem esta promessa de ser sempre atendida, mas em si só ela já é um bem inapreciável de podermos ter essa audiência diante de Deus. Ainda recentemente nos contavam, alguns amigos dos arautos foram a Roma para estar com o Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobretudo nestes primeiros tempos do seu pontificado, e a ocasião é ao domingo, tentar estar próximo dele na recitação do Ângelus. Porém, como não chegaram com a antecedência da vida, não conseguiram estar tão próximo quanto desejariam do Santo Padre, porque muitas pessoas acorrem, querem estar perto dele, querem poder conversar com ele, ouvir uma palavra dele. Ora, Deus está à nossa disposição a cada instante, como que para uma audiência privada com cada um de nós, através da oração. E por isso Santa Teresa afirma que a oração mental nada mais é do que ter um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. É por isso que este relacionamento de oração com Deus nos lembra que amor com amor se paga, e que se eu quero ter esta audiência diante de Deus, eu tenho de repudiar o pecado que me separa de Deus. Eu tenho que odiar o pecado e desejar apenas esse dom por excelência do Espírito Santo prometido. Na primeira leitura, vemos como Deus se indignava contra Sodoma e Gomorra, cidades que viviam no pecado. E está dito no livro do Gênesis que um clamor se elevava contra estas cidades, porque praticavam as piores depravações. A oração dos santos pedia a Deus contra estas cidades. É evidente, porque no Pai Nosso pedimos que santificado seja o seu nome, e para o nome de Deus ser santificado, o pecado não pode ser impune. Abraão, na primeira leitura, pede por estas cidades para que fosse salvo um parente seu, Lote, que era justo e ali vivia. Deus dispõe-se a atender, mas como não haviam nem 10 justos, as cidades são castigadas, mas Lote é salvo. Nós vemos que a oração é sempre atendida e não depende nem dos nossos méritos, até certo ponto, porque Deus aceita a oração do pecador que se arrepende e que pede a sua conversão. Ele nos ensina a pedirmos o Espírito Santo, pelo qual conseguiremos praticar a virtude. Então, seja qual for o estado da nossa alma, sempre podemos e devemos rezar. Monsenhor João, o fundador dos arautos, ensinou-nos tantas vezes a dar à oração o principal momento do nosso dia. Por exemplo, colocou no nosso ordem de costumes a regra de nunca deixar a recitação do rosário para depois do jantar, porque ele sabia que esta obra da igreja que ele havia fundado dependia da oração, e por isso em 3 casas dos arautos ele instituiu a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. A vida dos santos dá-nos tanto esse exemplo. Francisco de Fátima, quando Nossa Senhora lhe transmitem o recado da parte de Nossa Senhora que ele precisava de rezar o terço para se salvar, ele responde: ó minha Nossa Senhora, terços rezo-os eu quantos vosso me se quiser. Que a liturgia deste domingo nos ensina a darmos todo o papel devido à oração na nossa vida, a rezarmos, a procurarmos muitíssimo a Deus e a movermos a Deus com as nossas orações como Ele deseja ser movido, a nos dar o Espírito Santo e a transformar a face da terra, a apressar o triunfo do coração de Maria prometido por nossa Mãe Celestial em Fátima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!